eu quero deixar um resumo. Eu não vou deixar um estudo completo, mas um resumo de Daniel, capítulo 9, 24, sobre as 70 semanas de Daniel. Muitas pessoas perguntam sobre as 70 semanas, se já passaram. Não, as 70 semanas ela está parada, 69 semanas está parada. Nós temos só uma semana de dia. A semana de Daniel, ela é contada, é semana de dia. São 7 anos. São sete anos cada semana. Então, já se passaram 69 semanas. Eu vou ler aqui no versículo 24. Ele disse assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar transgressões e dar fim ao pecado, para espiar e aniquilar e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia para o ungido, santo dos santos. Sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas. As praças e os muros se edificarão, mas em tempo angustioso. Depois das 72 semanas, terá cortado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerra, e então estão determinados a desolação. Versículo 27. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereal, e sobre as asas da abominação virá o assolador até a destruição determinada, a qual será tomada sobre o assolador. Então aqui o texto é narrado sobre as 70 semanas de Daniel. Louvado seja Deus. Esse é um calendário profético. Cada semana representa um período de 7 anos, totalizando 490 anos. Esses 490 anos estão determinados por Deus para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Louvado seja Deus. O período de 490 anos é dividido em 3 blocos principais. 3 blocos. 7 semanas são 49 anos. O tempo inicial para a restauração da construção de Jerusalém e de seus muros em tempos difíceis, porque houve muita perseguição contra Neemias quando ele estava construindo o templo. Muitas ameaças. Ele estava levantando com a ordem do rei Artaxerxes. Então, quando ele trabalhava, as pessoas inimigas queriam derrubar de novo aquele muro. E foi muito angustioso. 62 semanas, que são 434 anos, foi o intervalo entre a construção de Jerusalém e a chegada do Messias, isto é, do ungido. Então, durou 434 anos, houve um intervalo, até a chegada de Jesus. A primeira semana são 7 anos. A última semana profética encerra o ciclo. Essas 7 semanas é a última semana. Isso quer dizer que está pegado por uma semana, porque 69 já se passaram. É um complemento histórico. Vamos lá. Primeiro, o decreto do rei da Pérsia. Neemias era um servidor do rei da Pérsia, isto é, do rei Artaxerxes. E o rei viu quando ele estava triste, ele perguntou por que ele estava triste. Aí ele falou, porque derrubaram os muros de Jerusalém, destruíram Jerusalém. E foi permitido a ele reedificar.
o decreto do rei persa para reconstruir Jerusalém, atribuído por historiadores a Artaxerxes, por volta de 445 a.C. Então, os historiadores eles atribuíram isso ao rei Artaxerxes, né? E essa reconstrução durou até o Messias. As primeiras 69 semanas somam 483 anos, apontando para o batismo e ministério de Jesus. Aí, com 69 semanas, Jesus foi morto. Aí nós vimos que quem estuda a Bíblia sabe que Pilatos lavou a mão e falou para os judeus: eu estou livre do sangue desse inocente. Isso era Pilatos tentando se justificar diante do povo que ele não tinha nada a ver com o sangue de Jesus. Foi quando o sacerdote judeu, os príncipes dos judeus disseram: deixa o sangue dele cair sobre nós e sobre nossos filhos. Pediu maldição para eles. Entendeu? Aí fechou. Aí parou as 69 semanas. 69 foi selado. Então, no fim de 69 semanas, o ungido de Jesus é morto. Então, quando chegou o fim, ele foi morto, foi tirado da vida. Foi levado e pregado no Calvário. Não por si mesmo. Jesus ele não foi por ele mesmo, mas para pagar pelos pecados da humanidade. Tá vendo? Era o mistério de Jesus. Ele precisava cumprir esse ministério. Um ministério sofrido, doloroso, muito triste. Ninguém jamais quereria passar por um ato desse. Mas o Senhor Jesus passou calado. Ele teve que esperar a sua sentença, ainda que não merecesse. Pondo fim aos sacrifícios e rituais pelo sacrifício na cruz. Aí ele estava colocando fim aos rituais. Né? Tinha os rituais do carneiro, da ovelha, do bode. As pessoas compravam os animais para sacrificar e dar emoção dos animais em favor dos seus pecados. Viu só? Eu, por exemplo, quando eu era católico romano, eu pegava o texto, joelhado ali, às vezes o padre mandava dar a volta naquele rosário. Era terrível, eu achava terrível, e é terrível. Até hoje é terrível. Você está ali joelhado contando uma coisa sem sentido. Então Jesus rompeu com todas essas coisas. Jesus rompeu com esse sacrifício, com esses holocaustos. Então, quando tiver na última semana, que é os 7 anos, vai começar esse sacrifício de novo. Então vamos lá. Aí Jesus pôs fim a esses rituais, pelo sacrifício na cruz. Aí foi o último sacrifício, foi Jesus, que as pessoas muitas vezes não valorizam hoje. Aí ele, ao morrer, ele cumpriu, ele venceu. A destruição de Jerusalém ocorreu anos depois, em 70 depois de Cristo. Então, ali alguém diz que Jesus foi vencido. Não, ele venceu. Na morte ele venceu. A morte foi a vitória. Se Jesus não morre, seria a derrota. Porque todo cordeiro tinha que morrer. Era sangrado, era cortado do pescoço em favor da imolação das pessoas judaicas. Então Jesus tinha que morrer sacrificado pelo mundo. Aqueles morriam, aquelas ovelhas, como morria para pessoas particulares, individualmente. E Jesus morreu como cordeiro tira o pecado do mundo para todos. Você pode ler o livro de Isaías, no capítulo 55, no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As 70 semanas e a última semana, existem diferentes visões teológicas sobre o último bloco de 7 anos. Visão faturista de especialistas acha que se existe uma pausa, um intervalo no relógio profético durante a era da graça, igreja, a última semana corresponderia a um período futuro de grande tribulação na terra, associado à atuação do anticristo. Então, o relógio está parado. Quando Jesus debater a igreja, o relógio vai começar a funcionar. Então, aí começa o domínio do anticristo. O arrebatamento da igreja começa o domínio do anticristo. Então, vai ser dia de grande tribulação.
Eu creio, muitas pessoas vão ficar, não vão subir, muitos cristãos vão ficar e não vão concordar, não vai estar contente, vai começar a gritar e clamar. E vão ser muita gente vai morrer, vai ser decapitado, vai ser morto, vai ter que negar, vai ter que suportar a angústia, a fúria do seu coração, da sua perda. É tão difícil quando você perde uma nota de 100, é tão difícil quando você toma um golpe no seu salário. É tão difícil quando alguém lesa você na única moeda que você tem. Mas aí é diferente. Aí é um golpe na alma, é um golpe eterno, da rejeição eterna, onde você não consegue contentar e você vai se desesperar e começar a gritar. Então, vai ser um grande dia de tribulação, e 7 anos vai ser de tormento para aqueles que ficaram. Então, aí o anticristo ele vai implantar o seu reino, são 7 anos, dividido em 3. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Aí ele vai estabelecer o reino em 3 anos e meio. Então vai ser 3 anos e meio de maravilha, de paz, de muito milagre, de muitos sinais. É o segundo anticristo, ele vai vir com muito poder, muitas pessoas vão se enganar com ele, mas não se engane não, porque o verdadeiro, quando ele vier, você vai poder ver a cicatriz, né? Nas 2 mãos e nos pés. E do lado ele vai ter a cicatriz também. Então não se engane não. Na testa ele pode ter também no lugar dos cravos, pregos, né? Então não se engane não, porque o Cristo verdadeiro, ele tem as marcas. Presta atenção no que eu estou te falando. Não se esqueça. Então, quando chegar na metade daquele período, ele vai, aí, dos 7 anos, do primeiro dia até a metade dos 7 anos, vai ter sacrifício como anteriormente, quando antigamente. Aí eles vão romper, o anticristo vai romper aquele sacrifício, vai acabar com aquele sacrifício. Aí Israel vai descobrir que não é verdade, que eles são falsos. Aí vai surgir a guerra, vai durar 3 anos e meio essa guerra. Essa guerra vai durar 3 anos e meio. E Israel vai ser desprezado por todo mundo, até a própria América, que hoje é aliado de Israel, é amigo de Israel, e outros países que são amigos de Israel vão abandonar Israel, Israel vai ficar sozinho. E aí a guerra. E o anticristo vai, quando o anticristo quiser destruir Israel por total, que já tiver matado a terça parte dos judeus, vai sobrar uma parte. Essa parte sobrar vai ajoelhar e vai dizer, Senhor Deus, eu não suporto, eu não aguento. Quando eles fizerem essa oração, aí aparecerá no céu. Vai ser a oração mais poderosa que já existiu sobre a terra. Porque na hora que eles fizerem essa oração, vão olhar para cima e vai ver um sinal. As câmeras vão voltar para cima. Vai voltar e vai ver. E vai começar a perguntar, quem é aquilo? O que é que está acontecendo? Quem é aquele? Aí vai ver uma mensagem. É o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Aí Jesus está vindo para livrar Israel. Aí Jesus vai descer com seus pés no Monte das Oliveiras. A palavra diz que o monte vai defender. E Jesus, nesse intervalo, ele vai correntar Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, o diabo e a morte, e vai prender por 1000 anos sobre a terra. Juntamente com Cristo vai descer uma cidade chamada Jerusalém Celestial. E essa cidade ela vai ficar no espaço, juntamente com a igreja vai estar ali. A igreja arrebatada vai estar ali. Aquelas pessoas que morreram, no meu entender, vai ressuscitar. E os judeus vão reinar 1000 anos com Cristo. Vai ser um reinado de 1000 anos. 1000 anos. Quando vencer os 1000 anos, aí aquelas feras serão soltas. E aí começa tudo de novo. Não se engane. Começa tudo de novo. Aí vai se dar um período de que... Aí ele vai voltar em poder e glória. Aí que diz Mateus 24. Tem pessoas que ficam pregando, às vezes, que todo olho vai ver. Todo olho vai ver esse dia, no final. Vai ser a guerra do Armagedon, aquela guerra onde o sangue das pessoas vai dar no freio dos cavalos. Por quê?
o Senhor Jesus vem com a igreja e seu exército. Mas antes ele vai arrebatar aquelas pessoas que estão ao seu lado. Mateus 25, 31. Aquelas pessoas que estão à direita vão receber as palavras de boas-vindas. Vinde, bendito meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deu de comer, tive sede, me deu de beber, era estrangeiro e me hospedaste. E assim, eles vão dizer, Senhor, quando, Senhor, nós vimos? E aquelas pessoas vão desaparecer. E aqueles que tiver esquerda são chamados de bodes. Esses vão pagar o preço da sua rebeldia, da sua negligência. Então, não se engane. A palavra de Deus, ela precisa ser analisada, examinada. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais da vida eterna. João 5,39. Examine a Escritura. Não anda dando ouvido para qualquer ensinamento, que nem todos vêm de Deus. Procura conhecer a verdade e a genuidade do Evangelho. Porque o Evangelho ele é puro. O Evangelho ele não tem movimento, ele não tem repeteco. Quando o movimento tem no Evangelho, é a operação do Espírito Santo na vida do crente. Porque quando o Espírito Santo tem no seu coração, você sente alegria, você sente poder, você fala mistério, você tem visão, você é uma bênção na igreja. Você não é um problema na igreja. Porque o Espírito Santo não dá problema para ninguém. Se tiver dando problema, está errado. Porque aqui na Terra tem duas operações. Tem a operação divina e a operação do erro. Satanás, ele não vem como... Satanás não. Satanás nunca apareceu de chifre. Você vê muito Satanás de chifre por aí. Isso é mentira. Satanás, ele é bonito. Ele vem lindo, fantasiado, de coisas lindas. Corrente de ouro, todo bonitão. Cabelo paradinho. É um garoto muito bonito. E ele vem imitando o Senhor Jesus. Ele não vem fazendo bagunça, não. Aí como você começa a ouvir, olha o anjo aqui, olha o anjo ali. Olha aqui, toma cuidado. Os anjos, segundo escreveu Paulo, aos Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são espírito ministrador a favor daquele que ama a Deus. Os anjos, ele obedece a Deus. Os anjos, ele não sai por aí fazendo coisas sem Deus, sem permissão de Deus, não. Os anjos é para a missão de Deus, para as coisas mais importantes que Deus tem para solucionar na terra, através da minha vida e através da sua vida. Toma cuidado. Toma cuidado também com aqueles que torcem a palavra, colocando Jesus como ponte. Jesus não é ponte, não. Jesus, ele é único. Ele é um Salvador. Não vai ser os usos e costumes que vai te salvar, não. Não vai ser as modas que vai te salvar, não. Vai ser um coração contrito e quebrantado, um coração cheio de Espírito Santo e voltado para Deus. Não vai ser o sacrifício de Caim, o sacrifício de Abel. Não vai ser o sacrifício da ovelha e do bode. Não vai ser o seu sacrifício. Não, é o sacrifício de Cristo é que vai te salvar. Ele disse assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Você é salvo pela fé, meu irmão. Você não é salvo pelas obras, não. As obras da lei ficou lá atrás. Jesus, ele cumpriu a lei, porque a lei é falha. A lei é olho por olho, dedo por dedo, ela é falha. Aquelas pessoas que julgaram aquela mulher, tentaram matar aquela mulher, talvez eles ficou com ela. Mas a lei, ela não revela. A lei, ela não tem onisciência. A lei não tem compreensão. Mas Jesus tem. Tanto é que ele ajoelhou e levantou com a pedra e disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Porque a lei, ela falha. Mas Jesus não. Moisés, no capítulo 1 de João, versículo 17, a lei fala assim, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi dada por Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 2, ele fala que a lei do Espírito de vida me livrou da lei da morte e da lei do pecado, aleluia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meu irmão, minha irmã, meus ouvintes, não se confunda, não se confunda. Procura o evangelho puro e genuíno. Lembra-se que nós estamos na nova aliança. E lembra-se que o testador selou o seu testamento com sangue na cruz. Isso é que é a coisa mais essencial e mais importante na vida do cristão.
é se arraigar na pessoa certa, que é Cristo Jesus. Mas ninguém salva, e nem nenhum outro nome, em nenhum outro nome a salvação, porque em cima do céu e embaixo da terra não existe outro nome dado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Nós somos salvos só pelo nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. É isso, meu irmão. Que o Senhor Jesus ilumina a sua mente, ilumina o seu coração, e que você possa compreender a vontade de Deus.